Fiat Pulse híbrido. Essa aqui é a versão Impetus, equipada com motor 1.0 turbo, e esse sistema que a Fiat está trazendo a partir de agora. A gente vai olhar um pouco para esse carro e tentar entender qual é o conceito, mas de antemão a gente já consegue te dizer o seguinte, que a ideia desse carro não é exatamente ter a tecnologia de ponta, mas sim a tecnologia acessível, também a tecnologia que vai fazer com que ele dure mais tempo. Porque mesmo sem o apoio da bateria, a gente consegue entender que esse carro vai funcionar, porque é o motor a combustão, o T200, que proporciona quase toda a entrega para a propulsão desse carro, para fazer ele andar. O mais interessante desse carro é de fato o que está debaixo do capô, e a gente vai falar sobre ele, só que antes, aquele nosso tour externo. O Fiat Pulse não mudou nada para o recebimento desses motores, dessa tecnologia da propulsão híbrida. Ela chega em duas versões, a Audace intermediária e também a Impetus, que é essa aqui, a topo de gama. A gente fala de um carro que tem alguns diferenciais, principalmente aqui na frente. Primeiro, essa linha que vai de uma ponta a outra do carro é cromada e só vem assim na versão Impetus. O mesmo está aqui no conjunto de iluminação, moldura cromada e o próprio farol de neblina. Esses itens só vêm na versão topo. O farol é em LED, o esqui frontal vem também na versão Audace, mas esse aqui tem o sensor de estacionamento dianteiro e isso é um equipamento exclusivo aqui da versão Impetus. Todos os Impetus vêm com a pintura Biton, então mesmo que ele seja preto, ele tem o teto cinza extrato. Tempos atrás a gente tinha o azul com cinza, mas agora só tem o azul com preto. A vantagem é que voltou a opção do azul Amalfi para o catálogo que tinha sido excluída. Esse aqui é o branco branquiza. Outro detalhe exclusivo aqui dessa versão topo fica por conta dessa roda diamantada. Ela tem essa opção de roda lá na versão Audace, porém ela seria toda preta. Aqui é o único em que ela é diamantado. Tem um outro detalhe que a gente pode falar em relação à questão aqui desse carro. Olha só, o espelho é preto, acompanha o tom do teto. Esse friso cromado aqui também é exclusivo da versão topo de gama. E quando a gente olha para cá, para a parte traseira, a gente segue podendo enxergar esse esqui traseiro aqui, mais um equipamento que só vem nas versões topo de gama, sensores e também aqui a câmera de ré. Aqui do lado, e eu vou sair do sol para você poder ver, esse aqui é o único item que denota que a gente fala de um Pulse híbrido, porque fora isso a gente não tem outra identificação, só o embleminha que está por aqui. E pela traseira é o Pulse que a gente já conhece. Porta-malas do Fiat Pulse, ele tem aqui a abertura elétrica, então a gente tem o botãozinho elétrico para poder abrir o compartimento e a gente fala aqui de um espaço de 370 litros de capacidade. A gente olha para ele agora. Aqui tem um ganchinho muito firme, na outra lateral também, e a gente percebe que esse gancho aguenta uma sacola mais pesada, iluminação e ganchos também aqui na parte inferior fixados no carro. Para a gente poder olhar um pouco do que tem aqui de step, é ainda assim, né, aquele pneu mais fininho que a gente já pode perceber, vai ser colocado aqui também aro 17. Parte interna aqui do Fiat Pulse, a gente já vai perceber aquele revestimento, todo ele em plástico aqui nas portas. Tem essa textura, isso fica mais interessante. Aqui na dianteira tem essa parte em couro, almofadada, os botões dos vidros elétricos e os espelhos retrovisores, e aqui começa essa faixa aqui em tom cinza, que acompanha o painel de instrumentos e vai até o outro lado do carro. Agora, os bancos dessa versão Impetus aqui são em couro, um couro de boa qualidade, inclusive para esse carro, micro perfurado ao centro e com boas abas laterais que ajudam a gente a não ficar jogando para um lado ou para outro. Regulagem de altura manual, assim como o encosto e o volante desse carro. Esse desenho aqui tradicional da linha Fiat e Jeep, né? Mas aqui, né, com esse miolo Fiat aqui, e que a gente tem todo ele forrado em couro. A gente pode aqui dar a partida no carro para a gente poder ver, inclusive, a assinatura lá do painel, como é que ele dá as boas-vindas. O painel de instrumentos é esse cluster aqui de 7 polegadas, tem aqui marcação da temperatura e lá do outro lado do nível do tanque de combustível. A gente tem lá em cima a questão das assistências ali, da permanência em faixa, mas para a esquerda aqui, onde tem esse raiozinho, é o indicador da potência, se ele está utilizando carga de energia ou está regenerando. Tem um conta-giros e também o velocímetro ali ao centro, e aqui a carga da bateria, que nesse momento ela está completa. Eu vou interagir com ele aqui nesses botões no lado esquerdo do volante, e aí então
Passando para o lado, eu mudo a visualização para o econômetro, mais uma eu passo para a visualização minimalista. Passando para baixo, eu tenho os percursos e a indicação de consumo de combustível, percurso A, percurso B, e tenho também ainda aqui uma possibilidade de desde o abastecimento ou até mesmo as tendências de consumo. E aqui a gente pode começar a olhar as médias desse carro. Agora em 14.1, mas nos últimos 20 quilômetros, olha que coisa boa, e foi um percurso de cidade. 15 quilômetros com litro praticamente ali. Passando mais uma para baixo aqui, eu vou ter também a tela aqui da alerta para revisão, o odômetro do carro. A gente fala de um carro que tem quase 6.000 quilômetros. A gente ainda tem segurança e assistência para configurações e ainda configurações do veículo. Quando a gente passa para cá, para essa tela, talvez a mais interessante é utilizar aqui com o contagiros. Quando a gente olha para cá, para a tela multimídia, é aquela de 10 polegadas que a gente já conhece. Então, tem aqui a questão do home, e aí ele vai ter na configuração aqui o mapa embarcado da navegação do carro e o conforto, mas isso aqui você configura. Mais ainda questões de música, né? Tem aqui possibilidade da própria rádio, mais ainda aqui a navegação embarcada, que também está presente nessa tela. Conexão com celulares, e aí eu vou ter aqui gestão de dispositivos, outras funções, e aqui as configurações da própria tela quanto do carro, né? Então eu vou ter aqui questões de data e hora, eu posso controlar aqui a intensidade das assistências, se eu quero ela mais perto ou mais longe, a frenagem de emergência, ou também tenho aqui possibilidade de configurar o controle de faixa, se eu quero um controle mediano mais ou menos invasivo e quando, né, que ele vai nos dar essa assistência. A gente vai ver isso depois dirigindo. E ainda questões, né, aqui, portas e travas, por exemplo, para buzinar quando o carro tranca a porta, enfim, configurações do veículo. E aqui, atalhos. A questão do ar-condicionado, você pode configurar ele por aqui, por essa tela da climatização, e ele é um ar digital, você programa aqui a temperatura que você quer manter dentro do carro. Aciona os desembaçadores dianteiro e traseiro, mas você pode configurar também ele por aqui, porque tem teclas físicas com um botão que serve ora para a velocidade do ventilador, ora, aqui quando ele fica colorido, para a temperatura. E ainda mais um porta-carteira. E nessa outra porção aqui de baixo, a gente tem um carregador de celular por indução com uma saída de ar-condicionado dedicada para ele. No lado direito aqui do volante, a gente vai controlar o controle de cruzeiro e também tem o botão Sport, esse vermelhinho que está posicionado aqui. A gente vai ver isso daqui a pouquinho quando for dirigir. A chave desse Fiat Pulse é essa aqui, presencial, com os comandos aqui, inclusive para abertura e fechamento das portas, e mais dois que eu vou te mostrar em seguida. Mas eu posso deixar a chave no meu bolso, vir até aqui e aí vou apertar no botão. Ele já vai então travar as portas e logo em seguida levanta os vidros. Esse é o desenho mais interessante porque tão logo você sai do carro ele já levanta todas as janelas. E além disso, essa versão Impetus também rebate o espelho retrovisor. Por conta disso você tem mais praticidade. E com o carro trancado eu posso dar 2 cliques aqui na chave e ele já vai então armar ali a injeção, olha só, e vai dar a partida remota no carro. Ele já iniciou a funcionar agora. E com isso, o ar-condicionado lá dentro já começa a fazer a refrigeração. Se você desistiu de sair com ele, dá 2 cliques e ele vai desligar o carro. E ainda é possível abrir aqui a tampa do porta-malas com 2 cliques e ele já destravou a tampa lá atrás. Na parte traseira, a gente tem aqui a porta com um bom ângulo de abertura. E isso aqui é importante porque a gente percebe que o carro abre a porta quase 90 graus. Isso facilita o acesso. E aqui, ó, claro, toda ela em plástico. Aqui perdeu o revestimento que ele tinha em couro lá na frente. Isso aqui faz falta porque o passageiro vai querer apoiar o braço. Agora, o banco segue em couro com um ótimo material micro perfurado e aqui, quando a gente começa a se acomodar, a gente já vê aqui uma boa movimentação de pés, né? O pé poderia ter ido um pouquinho mais para frente, mas tá ok. Agora, percebam aqui que o assento fica muito mais curto em relação à minha perna. Sobra perna e falta assento. Isso faz com que o carro ganhe espaço entre um banco e outro,
mas prejudica o conforto, porque ao faltar assento aqui para a perna, o que vai acontecer? Em longas viagens você vai estar apoiado aqui e ele vai estar marcando a sua perna. Então isso aqui, essa posição exatamente onde o banco acaba, ele vai te incomodar. Agora, o encosto é um pouco anatômico e a gente tem um bom cômodo aqui. A única ressalva mesmo é a falta de um banco um pouco mais comprido. O Fiat Pulse é mais um produto construído sobre a plataforma MLA da Fiat. Então é a mesma lá do Argo, a mesma do Cronos, tanto que ele aproveita ali as folhas das portas. Muita gente diz que ele é um Argo bombado. Aqui no canal a gente entende que não, porque esse carro ele tem suspensões, soluções e um desenho, inclusive uma finalização de ajuste específicas para ele. Então ele é sim diferente do Argo, especialmente em questões dinâmicas e também na capacidade que ele tem. Não é só na musculatura da carroceria que a gente percebe isso, porque ainda que a gente tenha lá atrás uma suspensão com eixo de torção e aqui na frente aquela mola helicoidal e a suspensão McPherson, que é tradicional, o ajuste, o acerto é muito mais interessante. São novas molas, novos amortecedores e ele também tem uma barra estabilizadora que é diferenciada na frente. E essa barra estabilizadora faz toda a diferença para você poder fazer percurso na estrada, fazer curva, porque esse carro ele tem uma suspensão que, ao mesmo tempo que ela é firme, ela também não deixa fazer barulho, não leva ruído para dentro do ocupante, para dentro do carro, para o ocupante no caso, né? Então a gente vai ver isso daqui a pouquinho quando for dirigir. Agora, o que você quer saber? O que está embaixo do capô? A primeira coisa que a gente vai ver é o conhecido motor T200, esse clássico aqui da Fiat, que já está vindo, começou no Fiat Pulse, está aqui nessa versão. Ele é então 1.0 turbo, 3 cilindros, ele tem injeção direta de combustível lá na câmara e acionamento do comando de válvulas por corrente de comando. Então isso é importante. Além disso, tem tecnologias interessantes aqui nesse propulsor, porque ele tem uma válvula Westgate eletrônica que solta o ar do turbo tão logo ele já entende que chegou na potência necessária, e também o sistema multi-air que regula o tempo da abertura das válvulas e também o tamanho da abertura das válvulas para que o carro possa entregar mais economia quando a tocada estiver mais leve ou mais potência quando for uma tocada mais forte. Agora, a grande novidade está aqui, ó, nessa porção e no que está aqui embaixo do motor. A gente já está percebendo aqui, ó, uma correia bem maior que a gente tem aqui dentro desse propulsor. Vamos aproximar a câmera. A correia está bem aqui, ó. E essa correia aqui, ainda que ela seja bem mais larga do que simples aquela correia do alternador, ela é a evolução desse sistema todo e é isso que garante o sistema híbrido. É o motor elétrico multifuncional que a gente tem aqui dentro desse carro, porque esse motor aqui e todo esse conjunto de peças que está aqui e também está lá embaixo também, ele substitui o alternador e o motor de partida. Para quê? Para gerar aquele torque extra para o motor e também para gerar energia para recarregar as duas baterias desse carro. Até porque eu vou te mostrar o seguinte, esse carro ele tem duas baterias. Então a gente vai ver uma bateria aqui, aquela 12 volts tradicional que a gente já conhece. E a outra bateria, ela vai estar aqui, ó, embaixo do banco do motorista. Então a gente vai ter esse outro conjunto de baterias aqui. Essa bateria que você viu então embaixo do banco, ela vai fornecer a energia para o motor elétrico que está acoplado fisicamente ao motor a combustão. E esse motor elétrico então vai dar auxílios ao motor a combustão. Em que situações? Para subir um aclive, para arrancar de um semáforo. Porém, ele é um motor de 3 kW, então ele não vai ter energia suficiente para uma tocada muito forte. Se você afundar o pé no acelerador, a energia que o carro vai utilizar para acelerar é unicamente do motor a combustão. A gente vai ver isso no teste. Esse carro ele tem então um módulo de comutação. Para quê? Porque ora o motor ele está fornecendo energia para o motor a combustão para o carro poder andar, ora ele está recarregando a bateria, já que essas baterias elas não são grandes, são baterias pequenas exatamente para carregarem e descarregarem rapidamente. Então, todo esse conjunto elétrico e eletrificado que dá propulsão para o motor, ele substitui o alternador e também o motor de partida, como eu já te falei aqui no vídeo, exatamente por conta, né, de toda essa assistência. E a gente vai ver que o sistema de start-stop desse carro é muito mais evoluído. E para fechar, esse conjunto todo aqui, ele gera 130 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque. A Fiat não mexeu muito na potência desse carro, aliás, acho que não mexeu nada. Porém, trouxe uma assistência para ele
para que ele mantenha a mesma potência, mas vai gastar menos gasolina, e a gente vai ver isso depois quando for dirigir. Antes de lembrar que esse carro continua acoplado com esse conjunto propulsor aqui, com o câmbio CVT, aquele aisin que simula 7 marchas. Dito isso, se gostou do vídeo até aqui, te inscreve aqui no nosso canal e ainda acompanha agora o nosso teste rodando com esse Fiat Pulse. A gente vai começar dando uma voltinha pelo bairro aqui primeiro, para a gente poder entender um pouco do comportamento do carro, especialmente da suspensão desse Fiat Pulse. Eu vou mirar aqui em alguns buracos ou imperfeições para a gente perceber que essa suspensão ela é muito boa para filtrar buraco e para você andar em alguma condição adversa. Esse carro consegue compensar muito bem quando você precisa, por exemplo, de desempenho, mas ao mesmo tempo precisa passar por imperfeição, porque ele passa com firmeza, mas sem transmitir dureza para cá para dentro. Agora, parei aqui no semáforo, já no sinal de trânsito, e a primeira coisa que o carro faz, tão logo ele para, é desligar o motor. Por quê? Porque o sistema híbrido e esse start-stop, ele já faz o desligamento automático do conjunto propulsor. Então, logo eu tiro o pé do freio, ele dá a partida de forma instantânea. E entre todos os carros hoje, com esse conjunto do start-stop, aqui o Pulse é o que melhor responde na hora de fazer o trabalho, né? Na hora de virar a chave e de dar a partida no carro e fazer ele andar novamente. Então agora, nesse percurso aqui em que eu estou no plano, eu estou rodando com o motor a combustão a 60 km por hora e 1.500 rotações, e ele está sendo impulsionado também com a carga da bateria. E agora vai fechar o sinal, eu coloco o pé no freio, vou até parar, e nessa frenagem ele já inicia uma regeneração. E se eu tivesse apenas reduzido a velocidade, ele já teria também iniciado a fazer essa regeneração. Então ele vai fazendo isso de forma automática. E por óbvio, desligou de novo o conjunto propulsor a combustão. Abriu, tira o pé do freio, ele dá a partida muito rápido e já então está pronto de novo para acelerar. Ali no painel eu consigo acompanhar o fluxo de energia, então ele me mostra que eu estou agora, por exemplo, consumindo energia para poder chegar na velocidade de cruzeiro. E quando eu chego nessa velocidade de cruzeiro, a rotação fica muito baixa e o carro mantém a velocidade de uma maneira muito tranquila, né? Com esse auxílio também do motor a combustão. Mas agora aqui o que aconteceu? Ele já diminuiu uma barra e já cresceu de novo, mas ele já tinha diminuído uma barrinha ali da carga da bateria. Por quê? Porque ele usou essa carga para me ajudar no momento da arrancada, no momento em que eu acelerei ali no semáforo atrás. E agora aqui na frente, ele vai ter um outro momento em que ele vai precisar da carga da bateria. E a gente vai ver isso agora quando estiver no aclive, por exemplo. Tanto em arrancadas quanto em aclives, como ele está agora, em que olha ali, ó, a demanda de potência está alta e ele está usando aqui a carga da bateria para me ajudar a manter a velocidade aqui no aclive. Então, com isso, a demanda que o motor a combustão tem é muito menor do que se a gente tivesse, por exemplo, num carro puramente a combustão. Apenas quando eu precisei de um pouquinho mais de força, que daí ele subiu com o motor a combustão para poder me entregar um pouco mais de potência. Aí ele subiu ali nas 2.500 rotações. E agora que eu estou descendo, o que está acontecendo aqui? Ele já está regenerando a carga da bateria, então ele já aparece ali no painel a ilustração verdinha de que ele está regenerando. E é interessante a gente poder acompanhar todo esse fluxo, porque o que eu pude ver ali atrás é que o carro ele começou me auxiliando com a carga da bateria, porém quando ele precisou de mais potência, e aí esgota no caso a capacidade do motor elétrico, ele passa para o motor a combustão, né, que é o que tem mais potência. Se eu precisar pisar fundo no acelerador, eu estou diminuindo aqui para isso, ó, apertei fundo no acelerador, ó, a única entrega aqui foi do motor a combustão, não foi do motor elétrico. Ele não apareceu ali que estava utilizando carga da bateria. Por quê? Porque a minha demanda era maior de potência do que o motor elétrico podia oferecer. Então ele vai puramente no propulsor a combustão. Ao longo da sua viagem, ao longo do dia, o carro já vai recarregando a bateria já para poder fazer essa utilização,
quanto vai também usando essa carga. E vai ter alguns momentos em que ela vai estar cheia e vai ter outros momentos em que ela vai cair bastante e vai se regenerando, tudo isso fazendo de forma automática. Falando um pouco da ergonomia do Fiat Pulse, é muito bom esse carro em termos de acerto, porque o meu nariz está aqui, ó, na reta do símbolo da Fiat, acesso fácil para os comandos tanto de faróis quanto limpadores, mídia e ar-condicionado, tá tudo na mão. E a suspensão desse carro, ela tem muita capacidade de passar por obstáculo, como essa faixa de pedestres elevada aqui, ó, em que eu entro a 45, saio a 45 e eu novamente percebo um carro que é firme, mas sem dar soco aqui dentro. Então tem uma diferença, né, nesse acerto. A calibração é muito bem ajustada. Olha só, vou passar aqui, ó, 50 na lombada, ó. De novo, ele passa com firmeza, com muita capacidade, muito longe do fim de curso da suspensão, mas claro que faz isso mostrando ainda um pouco de conforto. Os bancos também têm bom apoio na lateral, eles abraçam bem, não deixam a gente ficar jogando para um lado ou para outro. Aqui, ó, que eu falei da suspensão, ó. Dentro da cidade o carro tolera uma curva um pouco mais agressiva, isso é algo importante, é um ponto importante que a gente precisa ressaltar. Agora, o que eu falei em termos de assistência, a gente fala aqui de um controle de cruzeiro, que você pode utilizar ele dentro da cidade, e também de um limitador de velocidade, que vai ser o mais útil. Mas agora aqui aconteceu uma coisa bem interessante, é preciso pontuar. Apareceu aqui no painel uma indicação de que a câmera do assistente de colisão, né, do alerta de colisão, e que monitora também as faixas para esses assistentes, está fora de operação. Por quê? Porque o sol está contra a luz aqui. E aí, está contra ela. Então o que acontece? O sol ofusca essa câmera e essa câmera por alguns momentos ela pode ficar sem ação. Então se você estiver dirigindo no início da manhã como eu estou agora, ou num fim de tarde e estiver contra a luz do sol, a câmera pode sim ficar ofuscada e ela perder função. Agora eu vou arrancar aqui no semáforo e vou dar uma pisada um pouquinho mais forte para a gente poder acompanhar um pouco do desempenho aqui do Pulse. Olha só. Ó. Arranca forte e logo em seguida a gente já está no limite da via dos 60 km por hora. Mas o que eu consigo perceber desse Pulse híbrido aqui em relação ao primeiro que eu tive a oportunidade de dirigir, eu dirigi o Audace e o Impetus com motor 1.0 turbo lá no início, no lançamento desse carro, eu percebo que esse motor está com uma aceleração mais linear e com uma entrega de força e de potência não tão instantânea do que os primeiros tinham. E por conta disso, você percebe uma certa diferença na hora de acelerar. Não tá tão instantâneo, né? Talvez daria para entender que a ideia aqui é ter mais assistência do carro híbrido, é reduzir o consumo de combustível, ter mais assistência do propulsor elétrico, no caso. Ou também a gente pode entender que as normas de emissões, que estão tirando um pouco a potência dos carros, ela também bateu aqui a porta do Pulse e acabou, né, provocando essa condição de ter um carro um pouco mais lento do que a gente tinha lá no início. Para a gente fechar um pouco desse percurso urbano, é interessante a gente pontuar das médias de consumo que eu achei excelente para esse carro. E vai compensar o investimento certamente no sistema eletrificado. Eu estou com duas médias de consumo aqui, que as duas mesclam percurso 70% a 80% urbano e 20% a 30% rodoviário. Então vamos botar assim, 75% urbano, 25% rodoviário. E eu estou com 13,6 km com litro aqui no percurso A, que é o meu percurso unicamente, e também tem uma outra média com 12,9 km com litro. Então se você dirigir com pé de leve, se você dirigir sem pressa, deixando o motor elétrico trabalhar e utilizando esse auxílio que o motor elétrico tem, sem pisar muito fundo, obrigando o motor a combustão a entrar mais em ação, você vai ter aqui um carro muito econômico para andar dentro da cidade, porque a gente sabe que a lógica do carro híbrido olha só, aqui ó, é essa aceleradinha de leve para ele ganhar um pouquinho mais de velocidade, mas auxiliado
pelo motor elétrico unicamente, eu não estou apressando o motor a combustão aqui, tanto que ele está andando ali nas 1.500 rotações, mas está ganhando velocidade, né, com o auxílio do elétrico. Então, como eu te mostrei, se tu pisar menos, o combustão não entra em cena e só é auxiliado pelo propulsor elétrico. Nesse percurso aqui, então, já semi-rodoviário, quase rodoviário, dá para a gente experimentar um pouco do controle de cruzeiro desse Fiat Pulse e também limitador de velocidade. Pressionei aqui no botão do controle de cruzeiro, aperta para baixo então e aí ele já começa a operar. E aí agora a gente vai programar aqui para ele andar a 70 km por hora. Limite é 80, a gente tem essa margem. Posso tirar o meu pé aqui do acelerador e ele vai continuar andando a 80 km por hora. Mas é preciso destacar que o Pulse não tem um controle de cruzeiro adaptativo. Aqui é o controle de cruzeiro tradicional. Portanto, se tiver algum outro carro, por exemplo, em velocidade mais lenta indo na nossa frente, eu vou apressar aqui para a gente poder chegar próximo desse outro carro. Olha só, o carro continua ganhando velocidade e ele não vai parar, né? Claro que aqui eu mudei de faixa, mas ele não vai parar e não vai reduzir, porque ele não é um assistente ativo, né? Ele não é um controle de cruzeiro ativo. Fora isso, a gente tem também o sistema de conversão da evasão, né? Melhor dizendo, correção da evasão. E aí a gente já vai poder ver um pouco do carro trabalhando. Aqui ele está numa configuração para uma mínima assistência, porém, vamos deixar ele comer aqui, à esquerda, e vejam como ele já me trouxe de novo para o centro. Porém, tem duas coisas aqui, Primeiro, ele não deixa você dirigir sem as mãos, ele te obriga você a poder colocar as mãos no volante, e mais, ele faz com que ele não centraliza o carro na pista, né? Ele apenas te dá uma assistência para que você possa se reposicionar novamente aqui no centro da faixa. E o outro alerta que a gente tem é o alerta de colisão frontal. Então, se você, por exemplo, estiver acelerando e se aproximar demais de um outro carro, ele vai dar esse alerta aqui na frente. Olha só, vamos ir até um pouco mais, Percebam, já deu o alerta sonoro e também visual aqui no painel. Você tem essencialmente dois modos de condução, o modo normal e também o modo Sport. Então eu vou fazer o seguinte, vamos dar uma aceleradinha um pouquinho aqui, dos 70 para os 100 km por hora no modo normal. Apertei quase até o fundo, está acelerando 80, 90, 100. Uma aceleração, como eu disse, mais linear do que outros Fiat Pulse, mas a gente pode comparar agora um pouco com o modo Sport, que daí a gente vai então pressionar esse botãozinho vermelho aqui, e aí eu vou poder acelerar agora do 60 de novo para o 100, foi fundo, 70, 80, 90, 100. Eu percebo aqui nesse modo Sport pouca coisa de diferença em relação ao modo normal, já adianto, né? Não é algo tão intenso assim essa aceleração. Mas beleza, é algo que está aqui, né? O sistema tá apontado aqui no carro. Você pode utilizar o modo Sport quando precisar de alguma situação de subida, né? Aclive, enfim. É importante ter o modo Sport porque você vai precisar dele em algumas situações, né? Para subir um aclive dentro da cidade, para poder, você conduzindo na serra, ele também vai ser útil porque ele vai trazer combinações de marcha. Por exemplo, ele fica com a marcha com uma combinação de giro mais alto ali, Aqui a 90, ele está a 2.500 rotações no modo Sport. E quando eu aperto para voltar para o modo normal, olha só, ele baixa para 1.600 rotações. Então, o modo Sport ele deixa o carro mais pronto para você poder então retomar a velocidade, né? Ele deixa o carro um pouco mais reativo. Estou reduzindo aqui para a gente entrar nessa curva, mas eu quero entrar com um pouco mais de velocidade. Foi até um pouquinho demais, eu explorei um pouco mais do limite dele, mas assim, exatamente para a gente poder apontar que esse Fiat Pulse faz curva muito bem, e quando a gente precisa aqui, de novo, sair para poder retomar a velocidade e pegar um acesso em via movimentada, mais uma vez o carro consegue se sair super bem. Em termos de curva e de acerto de suspensão, esse carro é muito inteligente, é muito interessante. A gente consegue ter um produto muito eficiente, porque o carro tem ótimas retomadas, ele mal e mal inclina na curva, ele tem uma suspensão bastante firme, bastante própria para fazer esse tipo de situação e contornar curvas sem trazer nenhum tipo de desconforto ou de insegurança para o motorista, bem pelo contrário. Agora a gente dá uma olhadinha para fechar esse percurso aqui na estrada.
Exato, aqui ó, andei 10 km e estou com uma média de 14,5 km com litro. Então, como eu disse, a média de consumo do Pulse híbrido na cidade e na estrada, aqui no nosso teste, se equivalem. Carro no Brasil é algo caro e a gente sabe que existem estudos que para cada carro zero vendido no Brasil, outros 6 são vendidos usados. Então a gente sabe que muita gente vai chegar e vai ter acesso a esse tipo de tecnologia depois de alguns anos, depois de passado algum tempo. E a gente pode entender aqui nesse Fiat Pulse que quando o comprador usado puder ter acesso a esse carro, ele vai encontrar um produto que pode não dar problema ou dar menos problema para ele. Porque daqui a 10, 15, 20 anos, mesmo que aquela bateria lá já possa ter apresentado problema, o carro vai continuar sendo utilizado, porque o que alimenta o carro é o motor a combustão, o motor o 1.0 turbo. A bateria ela vai dar assistência e o dono vai escolher se ele vai querer trocar ou não. E quando ele precisar trocar essa bateria, ela vai custar bem mais barato do que baterias de carros com o sistema híbrido full ou outros carros que podem permitir com que o veículo ande puramente com a carga da bateria. Então a gente consegue entender que para uma realidade brasileira, esse Fiat Pulse está muito bem pensado e muito bem concebido pela fábrica. É a forma que a Fiat tem de poder garantir soluções para os seus carros que são acessíveis e que são confiáveis e que vão durar por muito tempo. Haja vista todos os outros produtos que a Fiat sempre lançou aqui no Brasil. Ainda que muita gente tenha dito que esse carro aqui não é híbrido, que esse carro aqui é uma forma tupiniquim de fazer uma propulsão híbrida, a gente aqui no canal entende que essa pode ser talvez a solução mais inteligente e que melhor vai se adaptar à nossa realidade. É o tempo que vai dizer. Tchau e até o próximo vídeo.